Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando uma boa quarta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Ontem começou a quarta rodada do Campeonato Paulista e ontem teve um jogo interessante da gente assistir, né? Teve Corinthians, que é o nosso rival e também o adversário de domingo, contra o Guarani, que é um provável adversário nas quartas de final, até porque está no nosso grupo e o São Paulo é o primeiro e o Guarani o segundo colocado, né? O Corinthians acabou vencendo por 2-1 dentro da Neoquímica Arena. Hoje teremos mais algumas rodadas e o São Paulo, mais alguns jogos da rodada, e o São Paulo entra em campo amanhã contra a Portuguesa no Morumbi. O São Paulo voltando a jogar aí em seus domínios depois de 2 jogos fora de casa, né? A Ferroviária vencemos e o Palmeiras empatamos, né? O São Paulo está invicto até o momento e tenta buscar aí mais uma vitória, mais 3 pontos no campeonato. Se o São Paulo conseguir vencer esse jogo, a gente consegue uma segurança muito boa no nosso grupo, até porque as equipes não estão tão bem assim do nosso grupo, né? O Guarani, Mirassol e Água Santa não fizeram um bom início de campeonato paulista. Vamos seguir o nosso noticiário aqui porque, galera, eu vi 2 entrevistas que eu achei bem interessantes e eu quero trazer aqui pra gente estar trocando essa ideia. Primeiramente, o Rafinha, né, tava falando sobre uma amizade que ele tem com o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele afirmou assim que o Felipe Luiz parou de falar com ele quando ele saiu do Flamengo. Os caras eram muito amigos, jogaram junto muito tempo no futebol europeu, já pegaram, né, tudo mais. E aí quando chegaram no Flamengo, os caras fizeram aquele Flamengo fantástico de 2019, campeão de tudo com o Jorge Jesus. Mas quando o Rafinha saiu do Mengão, o Felipe Luiz parou de falar com ele. O Rafinha falou que mandava mensagem e ele visualizava e não respondia. E depois ficou sabendo que ele disse assim que nunca iria perdoá-lo. Essas foram as palavras do Felipe Luiz para o Rafinha. O Rafinha, tentando amenizar a situação, chamou o Felipe Luiz para jogar no São Paulo. Já pensou, galera? Um dos melhores laterais esquerdos que temos no futebol brasileiro. O cara é realmente um líder. É um zagueiro que joga também como um pouco avançado, como um ala, e um lateral que joga como ala e também joga às vezes como zagueiro. É muito qualificado. Já pensou se essa amizade faz o Felipe Luiz vir jogar no São Paulo? Seria um baita de um reforço. O cara foi campeão por onde passou. O cara jogou em seleção brasileira, Flamengo, Atlético de Madrid, Chelsea. Então, com certeza vai dispensar aí apresentações, que seria um baita de um reforço, ainda mais hoje, São Paulo precisando de um lateral esquerdo. A gente não sabe se o Caio Paulista vai se firmar, se o Wellington vai se firmar, se o Liseiro, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, vai se firmar. Então o Felipe Luiz, na minha opinião, chegaria para ser um titular indiscutível e absoluto. E aí, Rafinha, traz o Felipe Luiz para jogar com a gente, deixa nos comentários a sua opinião. Vamos pro próximo assunto agora, porque eu vi uma outra entrevista também bem interessante, desta vez do Felipe Melo, um cara que eu particularmente não gosto, mas ele deu uma declaração interessante aí, um podcast estava fazendo um documentário sobre ele, e ele falou que é muito difícil, que dá até tremedeira jogar no Morumbi com 70 mil pessoas. O cara já jogou na Turquia, onde os caras são malucamente apaixonados, onde tem aquele futebol fervoroso, e ele falou sobre o Morumbi, né? Deu um destaque aí que o Morumbi com 70 mil pessoas tem gente que treme. Realmente, né? Eu não esperava escutar isso aí do Felipe Melo, mas ele acabou dando essa declaração aí e eu achei bem interessante. Como eu falei, particularmente não é um cara que eu gosto muito, mas trouxe essa declaração aí pra vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa declaração, porque a gente tá indo pro próximo assunto agora, falar sobre o Herisson. A situação do Herisson está muito difícil por conta do Botafogo, exatamente por conta do Botafogo. O Botafogo deve o São Paulo por 3 jogadores, tem 3 situações que o Botafogo ainda deve o nosso clube. Tem a do Henrique Almeida, que é há muito tempo atrás, e agora 2 situações novas, né? A do Tietê e também do Lucas Perry, que o São Paulo está aguardando esta situação. E o Botafogo, mesmo devendo, quer que o São Paulo pague pelo empréstimo do Herisson. O São Paulo não quer pagar nada, quer abater essa dívida, e as negociações
negociações aí, a princípio, deram uma travada também por conta aí do interesse do Coritiba. Mas o jogador e os seus representantes já declararam que ele quer jogar no São Paulo Futebol Clube. Então, há uma possibilidade de negócio. O Herisson pode ser fechado aí como reforço do São Paulo ainda hoje. Obviamente teve essas dificuldades, o Botafogo, valores e tudo mais. Mas, a princípio, o jogador vem para o São Paulo, ele já não pertence mais ao Estoril, clube onde ele estava emprestado, né, até ontem, e agora o jogador vai definir o seu futuro, provavelmente hoje, e o jogador deve assinar com o São Paulo Futebol Clube um contrato de empréstimo, um jogador que seria aí uma alternativa a Jonathan Calleri, um jogador interessantíssimo, Herisson, né, muito jovem, 23 anos, mas é um jogador, assim, de muita qualidade. O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários a sua opinião sobre o Herisson, provável reforço do São Paulo. Próximo nome agora que vamos falar é sobre o Arangues, ele que foi oferecido ao São Paulo, né? O Charles Arangues, também chileno, né? Ontem falamos sobre o Vargas, o Arangues é da mesma geração aí, jogadores de Copa do Mundo, jogaram muito bem no futebol europeu. O Arangues atualmente está na equipe do Bayer Leverkusen e está interessado em voltar ao futebol brasileiro, onde ele já atuou com a camisa do Internacional. O jogador foi oferecido a algumas equipes como o São Paulo e também o Palmeiras, né? Ele seria o substituto do Danilo lá no Palmeiras, mas o Palmeiras vetou a contratação porque gostaria de um jogador mais jovem. E no São Paulo, a contratação não caminhou porque é um jogador que recebe um salário muito alto, portanto os valores aí não agradaram ao tricolor. Portanto, mais um jogador oferecido em que a situação não caminhou. Quero saber sua opinião aí sobre o Charles Arangues, se seria um bom reforço para o São Paulo Futebol Clube. E agora vamos falar sobre o Lisieiro, né? A situação do Lisieiro está complicada e cada vez mais distante do São Paulo Futebol Clube. Na última temporada o atleta esteve emprestado ao Internacional, retornou, ele que é volante, né? Mas voltou à sua posição de origem como lateral para disputar posição, agradou nos treinamentos, né? Seria aí um embate com o Wellington, mas agora com a chegada do Caio Paulista, o Lisieiro não vai jogar nem de lateral e nem de volante. E agora o jogador está na lista de transferências, portanto é um jogador negociável. Caso o São Paulo receba alguma proposta, o Lisieiro vai deixar o São Paulo em definitivo. É um jogador que eu confesso para vocês, criei muita expectativa ainda nas categorias de base, era um lateral, mas de muito sucesso, de muita qualidade, muitos títulos na nossa base, e a gente criou uma expectativa, né? Subiu pro profissional, acabou mudando de posição, foi pro meio de campo, né? Teve momentos bons, mas é um jogador que acabou não engrenando, né? Depois perdeu o seu espaço, foi emprestado na última temporada, agora voltou, não ia brigar por posição na sua posição, voltou para sua posição de origem, mas São Paulo anuncia aí a contratação do Caio Paulista, o que dá uma esfriada no Lisieiro e o jogador será negociado. Portanto, Lisieiro não deve mais jogar com a camisa do São Paulo. Ele que atuou aí uma partida neste ano, mas o jogador não deve dar sequência, né? Agora com a chegada do Caio Paulista para brigar por posição ali na lateral, muito provável que o Igor Lisieiro seja um jogador negociado. A gente espera que seja aí, quem sabe, por um valor pelo menos considerável, né, para que o São Paulo consiga fazer, quem sabe aí, até um outro investimento. Mais uma vez aí, uma pena que o Lisieiro saia do São Paulo Futebol Clube. Qual a sua opinião, tá bom? Próximo jogo do São Paulo é amanhã no Morumbi, como eu trouxe a informação no começo do vídeo para vocês, contra a Portuguesa, quarta rodada do Campeonato Paulista. São Paulo até o momento está invicto, em 3 jogos sofreu apenas um gol, mas venceu apenas uma partida, né? Um ponto positivo é o nosso sistema defensivo, né? O nosso sistema defensivo com 2 clean sheets nesses 3 jogos, né? 2 jogos sem sofrer gols. O Rafael levou apenas um gol contra a Ferroviária, então é um ponto interessante a se ressaltar. Mas o ataque em 2 das oportunidades também não balançou as redes, né? Fez 2 gols contra a Ferroviária, mas não fez gols contra o Ituano e nem contra o Palmeiras, né? Então a gente pode, obviamente, encaixar aí pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que a defesa do São Paulo tá muito forte. Infelizmente tivemos a lesão do Ferrarese, o Diego Costa também está machucado aí, vai demorar cerca de 2 meses para jogar, então a zaga deve ser com certeza absolutamente o Ferrarese e o Alan Franco, e o Rafael se firmando no gol aí, ó. A dúvida ainda a gente tem nas laterais, né? Se na direita joga o Rafinha ou o Igor Vinícius, se na esquerda vai jogar o Wellington ou o Caio Paulista, que está chegando agora, ainda tem o Moreira, né, que está lesionado, que joga nas 2 posições. Então o São Paulo segue aí com esse sistema defensivo dessa forma, mas tentando ainda ajustar tática, ajustar jogadores
para que a gente consiga ir bem também no sistema ofensivo e balançar bastante as redes neste ano de 2023. Beleza, galera? E ó, para você que é novo no canal, chegando agora, querendo saber todas as notícias do nosso clube de coração, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho de notificação. Todo dia tem conteúdo exclusivo sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixe seu like e o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei. O vídeo de hoje vai se encerrando, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais novidades sobre o Tricolor Paulista, trago um pré-jogo bem legal para todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço do Alemão, valeu!